Pessoal, qualquer tipo de oncidium, odontocidium, miltonidium, né, miltônia, miltácea, essas plantas da família dos oncidiums, das chuvas de ouro, né, que o pessoal conhece aí, são plantas muito fáceis da gente cultivar, ter um bom desenvolvimento e floração. E aí no vídeo de hoje eu decidi vir aqui falar um pouquinho, né, sobre essas orquídeas incríveis aqui, ó, que quando floresce arrasa, né, dá um show. Então vamos lá, gente. Primeiro ponto sobre o cultivo dos oncidiums, né? Eles são plantas que apreciam muito uma umidade ambiente, tá? Então, para ele viver sempre hidratadinho assim, o ambiente que você coloca ele tem que ter uma umidade legal para que ele consiga desenvolver, tá bom? Nada de deixar ele na sombra o dia inteiro, porque se você deixa qualquer tipo de oncidium só na sombra, você vai ter dificuldade em floração. Quando ele pega a luminosidade que ele precisa, ele vai desenvolver várias hastes e florescer super bem. E assim, uma dica para plantio de oncidium é sempre um substrato que seca rápido, porém um substrato menorzinho, pedacinhos menores, porque as raizinhas desse tipo de orquídea, né, são raízes finas. E qualquer orquídea que tenha raízes finas são plantas que precisam de ter uma umidade legal ali dentro do substrato. Não pode exagerar, porque como a raizinha é mais fininha, né, ela vai apodrecer muito mais fácil do que uma Cattleya, por exemplo. Então a gente tem que manter um ambiente legal ali no substrato da planta, nas raízes, para que ela consiga desenvolver raízes novas, tá bom? Uma dica muito legal, pessoal, em relação ao cultivo dos oncidiums é deixar as raizinhas um pouco mais livres, porque igual eu falei para vocês, a umidade ambiente ela é bem importante para o bom desenvolvimento dessas plantas, tá? Alguns deles vão surgir essas manchas nas folhas, muita gente fica desesperado achando que é fungo, que a planta vai morrer, mas pode ficar despreocupado aí. Se você tem qualquer oncidium e aparece essas manchinhas pequenininhas aqui, é uma característica normal da planta, tá? Principalmente aqueles oncidiums chocolate, todos eles vão dar essas manchas, que é parte, né, da natureza da planta, vamos dizer assim. Quanto mais sol a planta pegar, mais manchadinho fica, tá? Mas, igual eu falei, se você colocar num sombrite de 70%, pode pegar sol o dia inteiro que ela não vai manchar inteira, tá? Ela mancha demais as folhas tudo quando fica num sol muito forte, num sol que, né, a planta não tá ali muito legal, não tá gostando muito. Se você coloca um oncidium no tronco, você vai ter que molhar todo dia. Se você planta um oncidium no seu jardim aí, em uma árvore, você vai ter que cuidar e molhar todos os dias e tomar muito cuidado para não pegar sol muito forte, porque senão a planta vai viver desidratada e amarelada, tá? Então sempre um lugarzinho legal para cultivar eles. É meio complicado cuidar de oncidium em vaso de barro, porque seca muito rápido, igual eu falei para vocês, as raizinhas deles são mais sensíveis. Elas não gostam de umidade demais toda a vida ali, porque senão apodrece, porém se você deixa vários dias sem molhar, vai secar as raízes, então tem que ficar sempre de olho, tá? A dica que eu dou é plantar no vasinho de plástico, furar bastante as laterais para passar uma boa ventilação, colocar em um ambiente que tem uma umidade legal, tá bom? Se o lugar que você cultiva suas orquídeas é mais seco, não tem tanta umidade, tenta colocar os vasinhos de oncidium próximo de uma parede, porque assim você consegue aumentar a umidade, né, para que ele desenvolva. Regas de oncidium, se você mora numa região muito seca, que a umidade é muito baixa, passe a molhar ele à tarde, porque aí durante a noite a umidade ambiente sobe e a planta consegue se reidratar e se desenvolver perfeitamente. Se oncidium, qualquer tipo de oncidium, ficar só na sombra, não floresce, tá? Então a gente tem que dar um pouquinho de sol. Quem não tem orquidário aí, coloca num cantinho que pega um solzinho mais fraco, que ele vai desenvolver, que é uma beleza, e você vai ter um resultado legal. Sobre adubo, vocês podem usar o adubinho bokashi, tá? Que ele vai ajudar no enraizamento e na brotação da planta. E pode usar também um adubo de floração. Igual eu mostrei naquela dica de como estimular a flor em orquídea, pode usar aqueles adubos ou então só o adubinho orgânico mesmo, de 3 em 3 meses. Ele vai amar e vai se desenvolver super bem, tá? Uma dica que eu dou para quem tem touceiras maiores aí, né, moitas de oncidium, não corta não fica dividindo demais a planta não, gente. Porque quanto mais bulbo, quanto maior ela fica, mais haste ela vai desenvolver. Aqui eu tenho um mais entouceirado, ele tá com 6 hastes, se eu não me engano, muito grande, olha o tamanho, isso, são 6 hastes mesmo. Olha o tanto de flor que essa orquídea vai desenvolver. Isso aqui vai ficar um espetáculo, muito lindo. Em contrapartida, se eu tivesse dividido essa orquídea, isso não serve só para oncídio não, mas para qualquer tipo de orquídea.
Se eu tivesse dividido ela, sairia uma hastezinha em cada muda, né? Esse aqui é um Odontocidium catatante, mas o cultivo é a mesma coisa para qualquer um deles, tá? Orquídea de raiz fina a gente cultiva desse jeito que eu tô explicando para vocês hoje. E é isso, tá? Não exagere na umidade, mas também não deixe sem molhar muito, tá? Dependendo do substrato, você vai ter que molhar todos os dias. Não é legal colocar um substrato que mantém umidade por muito tempo, porque se você faz isso, o que vai acontecer? No período mais seco do ano, tá perfeito, ele vai desenvolver, que é uma beleza, porque é você que controla as regras. Mas quando vir a chuva, começar a chover demais, apodrece, tá? Então, substrato que seca rápido, mesmo que você tenha que molhar todos os dias, para que você consiga ter um bom desenvolvimento e ter, né, as plantas sempre bonitas aí, desenvolvendo hastes e florescendo. Porque para um Oncidium desenvolver e florescer, ele precisa de raízes saudáveis. Qualquer orquídea precisa disso. Sem raízes saudáveis, a planta morre, a planta não consegue desenvolver, a planta enfraquece, né? Então a dica é essa, tá? Fica de olho aí que seguindo o passo a passo que eu falei para vocês aqui, você vai ter Oncidiums lindos aí florescendo sempre sem problema nenhum, tá bom? Se o seu Oncidium tá muito amarelado, é muito sol, tá? E se ele tá um verde muito escuro, é falta de sol, então fica de olho nisso aí. Quando o sol é muito forte, ele amarela até os bulbos. Aí você percebe, né, que a planta tá falando assim, ó, o sol não tá muito legal, né? Eu preciso de um pouco menos, não tão forte. Então fica de olho em relação aí à coloração do vegetal dos seus Oncidiums, que geralmente todos eles têm que ter mais ou menos essa coloração aqui, ó, porque igual eu falei, muito amarelado é sol demais e muito escuro, o verde, né, é falta de sol, tá bom? E aí se ele fica com sol demais, ele desenvolve, ele floresce, não vai ter problema, tá? Não tem problema nenhum, ele só vai ficar amarelado mesmo. Mas se ele não pega tanto sol, se ele tá muito escuro, fica só na sombra, muda de lugar, coloca num lugar que pega um pouquinho de sol pelo menos, para que você tenha floração, porque senão você vai passar muito tempo aí tentando ver flor no seu Oncidium e nada de flor vai aparecer, porque sem sol não tem floração, tá bom? Cultivo de Oncidium é bem fácil, tá? É bem simples. Aqui eu tenho o Oncidium ceboleta, olha que gracinha, ó. O Oncidium ceboleta já tá acabando a florzinha. Ele é um pouco diferente porque, olha só, ele tem as folhas mais gordinhas, né? Então ele é uma planta que ele vai se desenvolver melhor em tronco, por exemplo, né? Agora esses outros, Odontocidium Brácia, Oncidium Aloha, né, que é o chuva de ouro, Oncidium Cherry Baby, o chocolate, quem tá começando, o melhor é um vasinho, porque você vai ter um controle melhor da umidade, tá? Quem já tem muito tempo, já entende aí, né, perfeito, planta no tronco tá ótimo, você vai saber, né, o tempo certo de molhar, mas quem tá iniciando, tem medo, né, de cultivar, põe num vasinho de plástico, tá? Com um substrato que seca rápido, pode usar carvão em brita, casca de pinos, carvão em brita, ou só a brita, ou só o carvão. Mas lembra, Oncidium, plantando nesses substratos que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês hoje, não vai molhar só uma vez por semana, tá? Que se você fizer isso, ele vai secar tudo, vai perder raiz, vai secar tudo, porque vai faltar umidade para ele, tá bom? Então a gente tem que molhar um pouquinho mais frequente aí, as regas têm que ser um pouco mais frequentes para que a gente consiga ter um desenvolvimento legal, tá? Comprou um Oncidium, ele acabou de chegar aí na sua casa, a primeira coisa que você vai fazer é replantar. Não deixa no substrato que vem, porque como ele é uma planta que aprecia um pouco mais de umidade, né, ambiente aí, não pode ficar nada encharcado, mas quando vem lá dos produtores e tudo mais, sempre tem esfagno, alguma coisa ali no meio que vai apodrecer as raízes. Então o primeiro passo para você ter um Oncidium bonito é replantar assim que chegar, utilizar só substrato que vai secar rápido, porque a gente tem que pensar sempre no período mais úmido do ano, no período mais chuvoso, tá? Porque se as suas orquídeas ficam aí na chuva, não vai adiantar durante a seca você colocar esfagno no substrato e aí começa a chover, a planta morre, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Aqui qualquer orquídea, eu não utilizo esfagno, não utilizo fibra de coco, porque quando começa a chover, elas pegam chuva sempre, às vezes chove uma semana inteira, e se a gente colocar esfagno no substrato de qualquer orquídea e deixar na chuva ali, né, sempre que chover, deixar pegar, vai apodrecer. Então a gente tem que tomar esse certo cuidado aí, né, em relação ao cultivo dessas orquídeas aqui, tá bom? Os meus eu molho todo dia, tá? Esses aqui estão plantados na brita com casca de pinos por cima, já tá perto de ter que replantar ele, mas eu vou esperar terminar essa floração pra gente replantar, né? Só que chegou aí, comprou um, né? Ele chegou floridinho, replanta para você manter as raízes vivas, tá? Não é porque você vai fazer um replante que ele vai perder a flor, não é porque você vai fazer um replante que a planta
planta vai parar, vai descartar a haste, tá? Se você replantar enquanto ele ainda tem raízes saudáveis e verdes, ele vai continuar desenvolvendo as hastes e vai continuar florido, tá? Isso não vai mudar nada. O que não pode é você deixar ali em um substrato que tem muita umidade, e aí quando você for replantar, acabar a flor, você for mexer na planta, né? Já não tem mais jeito, a planta já morreu, já apodreceu tudo. Aí você vai ter que ir lá tentar salvar e aí vira aquela bagunça, porque vai demorar, vai atrasar a próxima floração, enfim. Então, resumindo o vídeo de hoje, chegou um oncídio na sua casa, replante. Use substratos que seca rápido, carvão, carvão e brita, carvão com casca de pinos e brita. Pode fazer, né, o substrato que você preferir, sempre que seca rápido. Você é iniciante, planta no vaso de plástico, tá? Porque vai manter um clima melhor, mais agradável ali dentro. Você já tem muito tempo de cultivo, planta no tronquinho, mas aí tem que molhar todo dia, lembre-se disso. Orquídea em tronco molha todo dia. Passa a molhar seus oncídios, se ele estiver muito desidratado e tem raizinhas verdes, passa a molhar ele à noite, porque aí passa durante a noite, a umidade ambiente aumenta. Se você tá com um oncídio aí já há muito tempo, ele tá desidratado, você vê que as raízes estão secando, estão morrendo, ele tá pedindo um replante, então vai lá e replanta, tá? Fica a dica aí, geralmente de 3 em 3 anos é bom tá replantando eles. Luminosidade, tá bom? Não pode deixar no sol pleno, porque senão vai amarelar a planta inteira, ele vai ficar feio, vai desidratar, porque a umidade ambiente fica péssima. Então, sombrite de 70% para os seus oncidium. Se não tem sombrite, um solzinho do início da manhã e do finalzinho da tarde está perfeito. Adubo, só o bocache já está ótimo. Se quiser colocar outro junto, não tem problema, mas só o bocache já vai cumprir o papel aí de nutrir a planta e fazer ela desenvolver, tá bom? Se você quer muitas hastes igual aquele que eu mostrei aqui hoje, não fica dividindo, deixa ele crescendo e entolcerando, porque quanto maior ficar a planta, mais hastes ela desenvolve e a floração vai ficar cada vez mais linda, tá bom? Então a dica aí sobre o oncidium é essa, a dica de hoje. Foi um vídeo bem, assim, certeiro, né? Já fui falando as dicas aí de cheio para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado de alguma forma. E lembra, tá? Qualquer tipo de oncidium, odontocidium, brácia, miltácea, qualquer orquídea que tenha esse vegetal, ó, os bulbos assim e as raízes fininhas, faz isso, segue essas dicas de hoje que você vai ter florações abundantes e plantas lindas se desenvolvendo, tá bom? Então é isso, quem gostou do vídeo de hoje, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para não perder nadinha das dicas e também de ativar o sininho de notificação, tá bom? Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Coloca aí nos comentários sobre qual outra orquídea vocês querem que eu grave um vídeo. Um beijo.